correnteiro de sigilo, vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sincero e cordialmente que sim. Antes de mais nada, se você está chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, por favor, manda esse vídeo pro amigo, por favor, nós estamos chegando em quase 20k de inscritos aqui no YouTube, então, por favor, se você puder compartilhar para que a gente atinja essa meta de 20k e depois vá crescendo ainda mais, o Mago agradece, porque só tem sentido fazer esse conteúdo se vocês estão gostando, se vocês estão compartilhando, se vocês estão curtindo. Hoje é quarta-feira, é aquele dia onde vocês enviam seus causos, enviam seus relatos, enviam suas experiências pra gente reagir juntos aqui no canal. Então, desde já, se você quer enviar o seu caos, a sua história, a sua experiência pro Mago julgar e a galera dos comentários também, envie para causos.mongemago@gmail.com, repetindo, causos.mongemago@gmail.com. É para esse mesmo e-mail que você envia tanto os seus causos, ou seja, suas experiências que você quer compartilhar e tudo mais, quanto as suas dúvidas de ocultismo, que são mais demoradas e que não dá pro Mago responder naquela caixinha marota de perguntas de quarta-feira lá do canal, né, lá do Instagram. Então, se você tem dúvidas mais longas de ocultismo e também quer escrever o seu relato, escreve para causos.mongemago@gmail.com. Se você for escrever um causo, lembre-se que você deve colocar um título com o título do seu caso, um título para sua história que você vai contar pra gente, para sua experiência, para aquilo que você viveu ou acha que viveu. Já se for dúvida, olha atenção, se for dúvida, escreve no título, #dúvida. Se for causo, título do causo, que você pode inventar o que você quiser. Se for dúvida, sempre #dúvida, tá bom? Para não confundirmos aí uma coisa com a outra, porque tem duas filas, né, específicas, uma de causo e uma de dúvida. E sem mais enrolação, bora pros causos que eu também não li, vou ler agora e reagir aqui junto com vocês. Bora lá. O título do causo é Da Crença ao Ostracismo Espiritual. Meu Deus do céu, ostracismo. Que palavrão, hein? Boa noite, Mago. Felicidades. Obrigado, felicidades. Meu caso foi algo que aconteceu comigo há mais de 10 anos e ainda não tenho resposta para o que possa ser. Bem, eu nunca fui praticante de magia. Nunca pratiquei nada relacionado a tal tema. Quando adolescente, eu fui cristão, entre parênteses, por condição familiar. Desde sempre ajudando na casa de meus avós, vista de cima e sem o teto. Oxe. Não, acho que eu pulei uma linha, gente, perdão. Desde sempre ajudando nas obras da igreja. Um dia me deparei com a visão da casa dos meus avós, agora sim. Vista de cima e sem o teto. Eu vi o meu avô levantando, caçoando os olhos, deve ser coçando os olhos, indo ao banheiro e lavando o rosto. Enquanto ele terminava de secar o rosto, ouvia vozes falando que iriam matá-lo e acabar com a vida dele. Eu ouvia isso em minha mente e ele ouvia dentro da cabeça dele. O meu avô balançou a cabeça como um sinal de não e voltou a deitar na cama ao lado de minha avó. Eu acordei chorando e fui correndo falar com a minha mãe. Ela me acalmou e em menos de 10 minutos o meu avô bateu na porta, suplicando para que eu pedisse aos anjos para protegê-lo e que na noite passada ouvi algumas vozes querendo matá-lo. Caramba. Como eu era cristão, orei por ele e tentei convertê-lo, entre parênteses, católico para cristão, na minha humilde inocência de criança na época. Ele sorriu e partiu. Desse episódio em diante orei por ele e logo em seguida a minha fé simplesmente acabou. Não acredito em mais nada. Eu tive muitas outras experiências. Eu nunca, em caixa alta, nunca as pedi. Nunca pedi sinal de nada, nem que se mostrasse algo a mim. Mas eu sinto que daquele momento em diante, eu nunca mais consegui ter fé em nada. É interessante porque ao mesmo tempo é contraditório, né? Você teve uma experiência de fé que seria uma prova cabal de fé para a maioria das pessoas, mas aí você coloca que a partir daquilo não conseguiu mais ter fé em nada. Que estranho. E eu digo estranho porque, geralmente, o que nós chamamos de fé é a esperança daquilo que não se vê. Ou seja, por exemplo, o crente que acredita em Deus mesmo sem nunca ter tido alguma experiência sobrenatural ou visto alguma manifestação epifânica daquela divindade. Isso é uma pessoa de fé. É diferente do mago, por exemplo. Eu não me considero uma pessoa de fé, apesar de tê-la. Por quê? Porque eu só acredito naquilo que me traz resultado. Se eu vou falar com Deus e ele não me traz resultado ou alguma manifestação que me prove a energia dele, eu não vou pôr fé nele. Para mim aquilo passa a não existir no meu arcabouço pessoal. Entende? Então, quando a nível de magia, né, como nós entendemos as experiências espirituais, quando nós temos esse tipo de experiência, isso não é mais uma questão de fé ou falta de fé. Isso passa a ser diretamente uma experiência mística.
Afinal de contas, você teve um sonho. Nesse sonho, você teve uma manifestação onde o seu avô depois confirmou, acordou. Então não foi um sonho, foi uma projeção astral. E nessa projeção astral houve essa sincronicidade, né? De evidências. E poxa vida, isso não é uma questão de fé, é uma questão de um ato que aconteceu. Aí você fala que você teve outras experiências do tipo, né, ou diferentes, mas outras experiências que complementaram essa e que não conseguiu mais ter fé em nada. A resposta, meu querido, é que você é um médium. Você tem mediunidade e aí você tem que saber como você vai lidar com isso. Tem gente que acolhe a mediunidade e tem gente que a rejeita. No seu caso, parece que a mediunidade trouxe mais traumas do que diretamente benefícios ou algo do tipo. E claro que isso vai te traumatizar, é totalmente compreensível, e quem diz que não é minimamente insensível. Porque aqui eu vou te falar de médium pra médium, tá? De quem cresceu traumatizado com a espiritualidade, como foi o meu caso. Pra mim não entra numa questão de falta de fé, porque é aquilo que eu digo, quando você tem uma experiência dessa, você não precisa de fé, porque basicamente você tá vivendo aquilo. E tem provas daquilo na sua família, nas pessoas do seu redor que te comprovam tudo mais, e na experiência empírica de tudo isso. Então, pra mim, eu acho que fé é uma palavra que não é cabível aqui. A palavra cabível aqui é trauma. O que você relata são relatos de traumas mediúnicos. E isso precisa ser abordado, isso precisa ser tratado, isso precisa ser ressignificado. Por quê? Porque independente de você querer viver uma vida espiritual ou não, de você querer ter fé ou não, de você querer exercer essa mediunidade ou não, isso é algo que volta ou outra vai vir te perturbar. Claro que quando você vai ficando mais adulto, vai diminuindo. Mas ainda assim, é algo que ao longo da sua vida vai te perturbar. E aí é aquilo, você vai deixar com que a sua mediunidade seja um fantasma que te assombre a sua vida inteira? E aí, gente, quando a gente que é médium fala que mediunidade é karma e não bênção, é esse tipo de coisa que a gente está falando. Pessoas que tiveram experiências traumáticas com a mediunidade, e aí nós temos esse daqui, esse ostracismo, como ele mesmo cita, né? Esse ostracismo espiritual. Então, é muito sério o seu relato, e eu penso que ele precisa ser acompanhado de perto, né? Mas é claro, para isso você tem que se abrir. E você não é obrigado a se abrir. Né, eu repito, eu acho que respeitar o seu espaço, respeitar o seu limite, isso é o primordial. Mas, ao mesmo tempo, eu te convido à reflexão de eu vou viver uma vida inteira deixando que a mediunidade que eu tenho não desenvolvida, não trabalhada, seja um fantasma que me assombre? E aqui eu vou dar gancho para um outro caso, uma experiência particular. Eu acompanhei uma iniciada minha, há um tempo atrás, que ela tinha mais de 40 anos, e a vida inteira ela viveu fugindo da mediunidade dela. Ela tinha uma mediunidade de ver espíritos e ela tinha uma mediunidade de incorporar espíritos. Aí o que acontecia? Essa menina bebia, fumava, qualquer coisa que alterasse a consciência dela, abria o canal mediúnico dela para ela incorporar qualquer entidade. E aí era aquele caos. Era ela beber, caos. Era ela sair de rolê, caos. Resumindo, a menina foi ficando cada vez mais reclusa, cada vez mais isolada, porque afinal de contas não é traumático só para a pessoa que está vivendo isso, mas para as pessoas que estão ao redor também. Ninguém gosta de ter um amigo que toda vez que bebe fica dando espírito por aí, né? Mas no caso dela, não era um caso de, sei lá, falta de discernimento. Era um caso de que ela perdia o controle de si, ela apagava. E era uma mediunidade muito forte. Só que ela vivia fugindo disso por conta de traumas, muito parecido, aliás, com esse aqui. Eu não vou abrir os traumas porque é muito pessoal, mas ela vivia fugindo disso. E fugiu até os 40 e poucos anos, quando ela conheceu eu pelo canal, e veio até mim e falou: Mago, eu não aguento mais fugir disso, me ajuda pelo amor de Deus. E eu falei: olha, é um caminho longo, e estamos trilhando esse caminho com ela até hoje, mas hoje ela já consegue controlar melhor, hoje ela já consegue aceitar melhor, hoje ela já consegue entender como usar isso como benefício para as pessoas ao redor dela. Porque o médium, ele não é médium para si mesmo, né? Ele é médium para ser uma ponte entre a espiritualidade e as pessoas que estão por aí. Então, se te encoraja, tenta entender a sua mediunidade um pouco melhor antes de simplesmente se autodeclarar uma pessoa sem fé. Você não precisa de fé. A fé é para quem é crente. Você teve experiências concretas da sua mediunidade na sua vida. O que você tem é trauma, não é falta de fé. E eu espero ter ajudado pelo menos a você a entender a diferença de uma coisa para outra. E se quiser, me chame pra gente falar sobre. Eu me identifiquei muito com esse caso aqui porque só quem passou
por traumas mediúnicos sabe, né? Próximo caos. Um caos enoquiano intenso. Eita, bora lá. Este é um relato do último ritual coletivo de Saturno. Provavelmente ritual coletivo que eu faço. O meu nome é Gabriel, aquele que você diz que não precisa de rito de luxúria, mas tô sempre lá. KKKKK. Vamos ao caos. Eu falo que ele não precisa de rito de luxúria porque ele é um padrão, gente. É um padrãozão, bombadão, fortão. E como ele tá se expondo, eu já tô aproveitando pra expor mais ainda. É um bombadão que... Aquele tipo de pessoa que come quem quer, quando quer, sabe? Mas ele tá em todo o rito de luxúria. Fiz tudo como pedido, preparei o meu triângulo com os selos, com os meus pedidos em escrito, e o ritual começou. Quando é chegada a tão esperada hora da invocação, eu visualizo em minha tela mental um ser tenebroso com uma foice, porém não sentia medo. Meio que uma admiração, na verdade. Logo após, eu vi no meu círculo chamas e um ser demoníaco se materializar ali. E o nome Asmodai ressoava em minha mente. Perguntei mentalmente pros anjos se era a confirmação de um trabalho da minha ex que me pôs em depressão por 2 meses, e eu recebi a confirmação e vi o capeta sendo ceifado. E também, meu pai estava praticamente com câncer confirmado e também havia pedido para isso ser cortado no ritual. Hoje, 4 meses depois, o tumor se tornou benigno. Caramba! Fiquei até arrepiado, porque esse arrombadinho não me contou isso. Caramba! Obrigado por tudo, mago. Ave aos anjos enoquianos. Toda vez que eu faço ritual coletivo, é bizarro. Porque tem a galera que sempre testemunha o que acontece na vida deles pós-ritual, mas tem uma galera que não me fala nada, assim. E aí acontece vários tipos de coisa. Por exemplo, esse relato aqui, ele é de 14 de abril. Eu tô gravando esse vídeo final de setembro. Esse relato é de abril. Então, esse rito de Saturno foi no final de 2023 para início de 2024. Foi o rito de dezembro, provavelmente. Olha, quando que eu fui saber... É muito doido como atos mágicos reverberam e a gente não tem noção. Caramba. Que doideira. Não era ritual de cura, tá? Era só um ritual de limpeza. Não sei o que falar. Ave aos anjos de Saturno que estão ali, ó. Ave, cadê? Não, aqui. Ave a eles. Ave a eles, porque... Sem nem o que falar. Muito obrigado por compartilhar esse relato no canal. Eu fico muito feliz porque eu nunca preciso ficar fazendo muito marketing do meu trabalho, sabe? É o relato de vocês, é o testemunho de vocês, é vocês escrevendo, é vocês trazendo feedback que faz tudo isso ser tão natural, tão orgânico, né? Então, muito obrigado por compartilhar. Eu fico até sem palavras porque pra mim sempre é muito forte o agir dos anjos enoquianos, muito, muito forte. Nossa, é algo assim tremendo. E obrigado por compartilhar, viu, querido? O teste de Geburah e Resed dos anjos. Bora lá. Olá, mago, eu me chamo Ícaro. Te encho o saco toda quarta-feira no Instagram. Sou novo na magia cerimonial, mas já mexo com ocultismo e espiritualidade desde os meus 17 anos, tendo hoje 28. Eu tenho TDAH e o meu hiperfoco sempre foi magia. Por ter mediunidade desenvolvida de outras práticas, eu tive um início mediúnico rápido na magia cerimonial. Comecei praticando o Ars Arbatel, e depois fui para Tritêmios e os anjos do Shenremaforesh, Goetia, e por último agora estou praticando e aprendendo muito enoquiano, que estou maravilhado e acho que encontrei o meu sistema principal. A maioria da gente que vai para enoquiano acaba tornando o sistema principal, é incrível. Senti muita conexão com os enoquianjos e tenho sentido resultados. A energia deles é bem diferente dos demais anjos e o comportamento também. Concordo novamente. Nas minhas práticas eu fui sempre paranoico com proteções, pois sempre fui médium esponja que atraía muito Egum. Como também sempre sofri muito com ataques de forma pensamento. As proteções angelicais sempre me ajudavam muito, coisa que não consegui resolver em outras religiões que passei pela minha vida. Entre parênteses, atualmente eu estou na Umbanda. Antigamente eu fazia proteções espirituais com Camael, Micael, a inteligência de Marte, Grafiel e o olímpico Phaleg. Elas foram fortes e me ajudaram muito, mas sempre passava algo, até eu descobrir o sênior e príncipe Ahrim-Naap. A proteção dele é robusta, e tenho confiado apenas nele para fazer minha proteção total, junto com Hecate e meus Exus. Por uns meses senti muita segurança e proteção provinda do príncipe Ahrim-Naap, e é fenomenal. Até que eu fui testado. Eu sempre fui uma pessoa mais pacífica, sempre me defendia e nunca atacava, por medo de karma, que aqui no ocidente se vende de forma mega distorcida.
Ou seja, só levava chumbo antes e depois das proteções, seja elas de forma espiritual ou o que as pessoas faziam contra mim. Nunca fui de revidar. Sempre tive muita misericórdia, recede, e nunca severidade, gevurá. Ou seja, eu levava tapa e oferecia outra face. Entre parênteses, malditos kardecistas e sua lavagem cerebral. Certo dia, um grupo de evangélicos na academia não foi com a minha cara, por eu ser LGBT. Entre parênteses, sou bi, um bandista, ser uma pessoa conhecida na academia e ser bem resolvido comigo mesmo, fruto de anos de terapia. Eles não só falavam mal de mim, entre parênteses, que também é energia, e eu senti uma carga de ataques de forma pensamentos muito pesada em direção a mim, de forma constante, por meses. Não era só comigo essa marcação, mas com todo LGBT e um bandista dessa academia, pois tinha funcionários crentes nesses grupinhos das puritanas. Só que um belo dia, as proteções pareceram que quebraram, e passou todo tipo de ataque em mim. Eu fiquei doente, perdi cliente, perdi amigo, tudo começou a dar errado, com reza ao contrário desses crentes malditos, que tenho certeza que levavam o meu nome naquelas rezas de monte pra me libertar. No tarô meu e de meus amigos, sempre caía que eram os crentes, e eu não entendi o porquê de eu estar acontecendo isso, sendo que minhas proteções estavam em dia. Até que eu fiz a primeira e a sexta chamada e chamei a Rimnaap de forma respeitosa para conversar. Eu lembro que eu estava bem doente, então não conseguia fazer um ritual próprio como manda os costumes, mas eu fiz na minha cama as chamadas e meditei a conversação com ele. Nas conversações, a Rimnaap não me respondeu prontamente o porquê daquilo estar acontecendo. Ele me fez uma pergunta. Se um guerreiro armado é agredido sem motivo por um camponês, o que acontecerá? Eu respondi. Este guerreiro irá punir o camponês na mesma medida. A Rimnaap respondeu. Então por que deixa as pessoas te agredirem de forma gratuita e não revidas? Perguntei em seguida se ele tinha deixado passar ataque de propósito, e ele respondeu que sim, e eu indignado exclamei, mas você é o anjo da proteção, não faz sentido isso. E ele falou, tem situações em que a melhor defesa é o ataque, e você deves aprender isto, ou continuará a sofrer com isso no futuro. Após isso, o próprio anjo me deu instruções de como fazer um ritual de que ele chamou que era um ritual de justiça, e não de vingança. Neste mesmo ritual, eu renovei as minhas proteções com ele, como ele também pediu os nomes, entre parênteses, e eu dei até foto, das pessoas que estavam me atacando. Assim, ele me disse que não iria me proteger com o seu escudo, mas sim com a sua espada. Queimei os nomes da crentaiada num caldeirão com fogo, após ter apresentado, e esperei para ver no que ia acontecer. Faz um mês desde o ocorrido, e eu tenho visto o resultado. O bicho é brabo, não tenho sentido ataques mais, e os crentes estão se lascando, saindo até brigas entre eles mesmos. Lembro que após o ritual ter terminado, veio à minha mente o famoso e difícil equilíbrio de Gevurá, a esfera da justiça, e severidade, e recede, a esfera da misericórdia e compaixão na árvore da vida. E como este episódio me serviu para evoluir, hoje eu não sou um Zé Demandinha, mas também não dou a outra face à tapa, como o cristianismo tanto prega. Como diria Inês Brasil, se me atacou, também vou atacar. Amo. Eu amo. É isso. Essa é uma lição que quem foi muito envolvido com cristianismo ou kardecismo BR, acaba tendo que passar para evoluir mesmo. Eu passei por algo muito próximo disso, e tenho relatos de outros magistas que também eram cristãos antes, e também tiveram que passar por isso. Por quê? Ai, Mago, a espiritualidade não devia te proteger de tudo? Claro que não. A espiritualidade quer que a gente evolua, ainda mais seres sutis, como anjos. Então o que o anjo fez aqui é só uma prova de como ele está cuidando, além de proteger. Não é uma proteção cega, é uma proteção que quer que você evolua. E como que você vai evoluir se você não tomar esses ataques para aprender a revidá-los? Porque é aquilo, a gente vai tomando chumbo nas costas e crente adora atacar com forma pensamento. Nossa, o ataque espiritual de crente, na maioria das vezes, é por meio de forma pensamento. Mas o que é uma forma pensamento? Uma forma pensamento nada mais é do que direcionar pensamentos negativos com relação a você. Pensamentos de julgamento, pensamentos de inveja, pensamentos de que a sua vida é errada, de que você é inferior. Crente adora fazer isso. E eles fazem até mesmo inconscientemente. Mas quando é conscientemente e, por exemplo, levam o seu nome para um culto de oração deles lá, isso pode se tornar um ataque mágico pesado por nível de egrégora. Então, é preciso saber contra-atacar. É preciso saber como revidar. Eu lembro uma vez que, logo quando eu comecei a me expor, né, como ocultista,
me expor mesmo, assim, me assumir. Foi um pouco antes de eu começar com um canal no YouTube, mas eu comecei a me assumir mais publicamente nas minhas redes sociais e tudo mais, que eu era ocultista e tava fazendo trabalhos e tal. Tinha uma parente que era parente da minha mãe, que nem era nada a ver comigo, parente lá não sei de quantos graus da minha mãe, que é crente, fervorosa. Pegou meu nome, data de nascimento e levou. Levou pro culto dela lá porque ela era intercessora. Falou que eles iam me converter e iam tirar esse demônio da minha vida. Eu comecei a ter a mesma coisa. Sensação de pinicar na minha nuca, na minha cabeça, como se fosse uns formigamentos, umas coisas estranhas. E eu tenho proteção de tudo quanto é lado. Eu tenho Hecate, eu tenho a Rimnap, eu tenho assentamento de Exu, eu tenho pantáculo de choque de retorno, eu tenho tudo isso. Eu tava vendo que a coisa tava chegando em mim, tava conseguindo me pegar. E foi uma experiência muito próxima disso aqui. E aí foi onde eu entendi que eu precisava revidar. Eu fui meditar com a espiritualidade, com Hecate, no caso não foi com a Rimnap, foi com Hecate, né? E eu comecei a meditar com Hecate, comecei a indagar o porquê que ela estava permitindo tanto ataque. E aí ela falou. E aí o que eu fiz? Eu fiz uma magia, na época foi uma magia com o anjo Camael, não foi Enochiano. Eu fiz uma magia com Camael ali, para que ele revidasse aquele grupo de crentes. E aí o que eu fiquei sabendo é que o tal grupo de intercessão se desfez e cada um tinha ido para uma egrégora, para uma igreja diferente, congregar, né? Ou seja, desmanchou o efeito egrégora que estava ali. Então foi uma experiência que me marcou muito e que é muito próxima da dele, porque a gente acha que crente não ataca ninguém, né? A gente acha que crente é tudo santinho que só quer o bem dos outros. Nem a pau. Nem a pau. Se vocês lerem o Ataque e Defesa Psíquica da John Fortune, ela vai falar que uma das formas de ataque espiritual mais recorrentes que chegam a nós são por meio de forma pensamento. Pensamento que os outros jogam em você, olho gordo que os outros jogam em você, inveja que os outros jogam em você. Tudo isso, quando isso somatiza em uma egrégora ou em alguém que tem fé e espiritualidade, isso se torna um ataque mágico concreto, né, direcionado. Nem todo ataque mágico necessita de uma demanda, uma entidade de Goetia, um Exu. Não. Dá pra fazer muita coisa só com a sua intenção, só com a sua energia pessoal, sabe? E é por isso que a gente tem que sempre estar protegido. Esse teste aqui é maravilhoso porque ele tá contando um relato de teste de Gevurah mesmo. Quando a gente vai num caminho teúrgico de evolução, trabalhar com as forças de Gevurah, de Marte, como a Rimnap e afins, eles vão testar a gente nesse sentido. Né? E é comum que testem. E o mais comum desses testes é justamente que a gente aprenda a usar a mão da severidade em casos de justiça. Foi nesses testes que eu entendi que o meu caminho é o caminho do meio. Foi nisso que eu aprendi, e claro, com várias esculachadas do meu Exu nas minhas costas, né? Que eu aprendi que o bonzinho demais, de fato, ele só se fode. Ele não se dá bem na vida. Ele não evolui demais por conta disso. Pelo contrário, ele só se ferra na vida. Então, ter o equilíbrio entre justiça e entre severidade e misericórdia é muito importante para nossa evolução pessoal. Obrigado por compartilhar. Eu amei todos os causos de hoje, gente. Estou encantado com a profundidade das experiências que foram relatadas em cada um dos causos. E muito obrigado mesmo. Eu só tenho a confirmar cada uma das experiências de vocês, mas e vocês? O que vocês acharam dos causos de hoje? Deixa aí no comentário. Já tiveram alguma experiência parecida ou não? Comenta aí. Bom, recadinhos do Mago. Perceberam que o Mago tá com uma voz bem rouca. Eu tava no show da Katy Perry, por isso que semana passada, se você tá vendo esse vídeo quando saiu, só teve um vídeo no canal. E eu fui pro Rock in Rio, né? Então eu tô com a garganta daquele jeito, todo rouco, todo catarrento, mas faz parte, né? A gente tá se recuperando. Bom, meu povo, vamos lá. Se você tá vendo esse vídeo quando saiu, estamos nos últimos dias para você adquirir a sua vaga pro nosso rito coletivo da Duquesa Gremory. O rito será na próxima sexta-feira, dia 27 de setembro de 2024, por isso que eu falo só se você tá vendo quando esse vídeo quando saiu, senão não adianta. E ainda tem vagas abertas. Se você quer trazer o poder de magnetismo, de luxúria, etc, vem, porque o ritual tá com vagas abertas. Muito em breve mesmo, por isso que o Mago pede que vocês sigam lá no Instagram, @monge_a_mago. Sigam lá no Instagram, com conta original, se seguir com perfil fake, o Mago exclui, tá? Sigam lá no Instagram, sobretudo você que quer a lojinha alquímica, os produtos da lojinha alquímica do Mago, né? Em breve teremos óleo de estudo consagrado aos anjos enoquianos de Mercúrio para ajudar nos estudos de quem tá
concurseiro, concurseira, quem tá querendo passar em provas e tal. São pouquíssimas unidades, então fique atento no Instagram que muito em breve vai sair esse óleo. Óleo de Gremory que será consagrado, que será dedicado à duquesa para trazer magnetismo além do rito coletivo, né, para continuar esse magnetismo sexual intenso, essa luxúria poderosa. Muito em breve vai ter esse óleo também. E alguns produtinhos mais. Então, se você gosta da alquimia, da magia do dia a dia do mago, tá colhendo resultados nas pequenas coisas do dia a dia, com essa magia prática do cotidiano, fique atento, porque em breve, lá no Insta, vai ter. Outra coisa, mês de outubro, estamos terminando o mês de setembro, né? Então vamos falar do mês de outubro já. Mês de outubro, o mago vai abrir a agenda já para novembro, porque a minha agenda já tá pro final de outubro fechada. Então, início de outubro, o mago vai abrir a agenda de novembro. E vou abrir a agenda da leitura oracular de fim de ano, que é aquela leitura que o mago faz para ver todo o seu ano. Previsão pro ano inteiro. É babado. Quem passou por essa leitura nos 2 últimos anos, que foi quando eu fiz, sempre fala que o ano foi norteado por isso, que graças a essas leituras se livraram de muitas ciladas e tal, e que confirmou muitas das previsões. Então, é babado e é uma leitura que só fica aberto até o início de janeiro. Então, as vagas para essa leitura esgota muito rápido e a agenda do mago para qualquer leitura no fim do ano fica um caos. Então, se você quer fazer a leitura com o mago, aproveita para agendar a sua leitura por agora. A partir de outubro, quando abrir a agenda de fim de ano, que é a agenda da leitura para o próximo ano, das previsões do próximo ano, o mapeamento do próximo ano, né, no tarô, vira um caos. Vira um caos, vira um caos. Então, o mago recomenda que você se programe para isso. A leitura anual, ela custa 280, tá? E é uma leitura que vai aí quase 1h30 de leitura para prever o arcano que vai reger o seu ano e 3 cartas de mês em mês ali, uma carta pro trimestre, é babado. É uma leitura babada, eu recomendo que faça. E recomendo que quem fizer guarde os áudios, porque é importante para ir acompanhando ao longo do ano, tá bom? Então, início de outubro, abre a agenda de fim de ano. Bom, fique atento. Mês de novembro. Mês de novembro, o mago vai abrir aí para vocês uma nova turma de mentoria. Ai, mago, mas eu não tenho dinheiro, que não sei o que não sei o que lá. Tá bom, se você não tem dinheiro, gente, fica para uma próxima oportunidade quando abrir uma nova turma. Mas vamos abrir uma nova turma de mentoria no mês de novembro. Então, se você está querendo muito aprender magia com o mago, que o mago te instrua nos caminhos iniciais da magia e tem disciplina, porque é exercício todo dia, é egrégora, é prática, é isso, é aquilo. Se você realmente quer fazer da magia o seu estilo de vida, essa é a sua chance. Vai custar R$ 1.300, como foi a do começo do ano, não vou aumentar o valor, tá? Valor que você pode parcelar, pode pagar de uma vez, etc. Tá bom? Então, se você quer fazer a mentoria com o mago, é a sua chance de fazê-la. Novembro, abrem as vagas. Vai ficar aberto ou até esgotar, ou até início de dezembro. É a sua chance. Já tô avisando o que vai ter em outubro e em novembro, para vocês irem se programando. E é isso, gente. O curso de Scrying, eu tenho que estar com paciência para gravar, não vou gravar exausto do jeito que eu tô, cansado do jeito que eu tô. Um dia eu pego minha agenda da semana, paro uns dias, gravo o curso, e aí eu mando pro editor fazer a edição e a gente consegue upar, né, para vocês fazerem. Mas por enquanto, entendam que o mago tá muito cansado, tá? Esse ano foi muito pesado de trabalho, então eu tô postergando, eu tô procrastinando de propósito mesmo, não tenho outra desculpa. A apostila tá pronta, tá tudo pronto para eu fazer o curso, só não tô com disposição para gravar. Então, porque é muito mais extenso do que o primeiro curso, né? Muito mais complexo, envolve muito mais técnicas e explicações. Então eu tenho que estar ali na paz de Jeová, vivendo o arcano da temperança para eu conseguir gravar todas as aulas do curso. Demanda dias de gravação inteiros, assim. Então, é babado. É babado, é babado. Mas espero que vocês entendam o mago e tenham um pouco de paciência, porque vai valer a pena sim, tá bom? E é isso, meu povo. No mais, fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de vocês e falou!